Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os procedimentos na GFIP, como que a empresa deve declarar as informações na GFIP referente a essas mudanças que tiveram aí na legislação trabalhista e previdenciária por conta do coronavírus, tanto naquela questão das reduções do afastamento do funcionário, a redução das contribuições previdenciárias a parte de terceiros e também a prorrogação de prazo de determinadas contribuições. Então vamos à primeira situação, que é aquela dos 15 dias de afastamento do funcionário referente ao Covid-19, como que isso deve ser declarado na GFIP. Vamos à primeira situação, que está descrita lá no ato declaratório 1415 da Receita Federal, que diz o seguinte: a remuneração desses 15 dias deverá ser informada em GFIP no campo salário e família, certo? Se o funcionário já tiver direito a um valor de salário e família, estes 15 dias, valor dos 15 dias de afastamento, devem ser somados a este. Então, soma o salário e família e os 15 dias do funcionário e declara lá no campo salário e família. Isso dentro da GFIP. Só que tem que observar o seguinte, deve-se observar o limite máximo do salário de contribuição. O valor declarado ali não pode ser maior que o salário de contribuição vigente. E também, o último detalhe aqui é somente podem ser lançados ou compensados os valores referentes ao afastamento comprovadamente por coronavírus. Então a empresa deve ter lá o atestado do médico, que comprovando que esse afastamento foi pelo Covid-19. Perfeito? Outra situação é referente à redução das alíquotas de terceiros, outras entidades. Como que isso deve ser informado em GFIP? Como que a empresa deve tratar isso? Isso está tudo lá no ato declaratório 1415. Informar o código soma de 4 dígitos, lá na GFIP, que tem um campo específico para isso, você já deve conhecer, conforme o anexo 2 da Instrução Normativa 971. Rejeitar a guia GPS emitida pela GFIP e calcular manualmente com as devidas deduções dos percentuais. Então a empresa calcula as deduções, as reduções desses percentuais, que é 50% dos terceiros, calcula e emite uma guia manualmente. Essa guia manual que a empresa vai pagar lá no caixa e tal, Aquela que emitida pela GFIP, que sai lá nos relatórios da GFIP, aquela deve ser ignorada. Tá? Os valores dessas deduções não devem ser informados no campo compensação. Então, o valor que se refere a essas deduções não podem ir no campo compensações, que normalmente, anteriormente, em atos anteriores, muitas vezes em outros atos normativos, a Receita Federal muitas vezes ela pedia que as empresas compensassem alguns valores nesse campo compensação, Mas este não é o caso. Tem que tomar muito cuidado. A referência à prorrogação de prazo, da mesma forma, o procedimento da GFIP. Rejeitar a GPS gerada da GFIP e calcular as contribuições devidas no prazo, aquelas não prorrogadas. Então, as contribuições que não foram prorrogadas, porque algumas foram prorrogadas, parte da contribuição social foi prorrogada, parte não foi prorrogada. Então, essas que não foram prorrogadas, a empresa deve emitir uma guia manualmente e pagá-la. Aquela que sai na GPS, aquela deve ser descartada, tá? As contribuições com vencimento em 20 de abril e 20 de maio foram prorrogadas para 20 de agosto e 20 de outubro. Aqui não está errado não, pessoal, não é 20 de agosto e 20 de setembro, que a gente pensa que é logo o próximo mês. No ato declaratório está dizendo 20 de agosto e 20 de outubro, tá? Tomar esse cuidado aí. As contribuições que não tiveram prorrogação, então que devem ser pagas no prazo já anterior, no vencimento anterior, são as contribuições descontadas dos trabalhadores a serviço da empresa, todos os trabalhadores, contribuições devidas por lei a terceiros,
assim consideradas essas outras entidades, aquelas que tiveram as reduções de 50%, essas não foram prorrogadas. Contribuição retida da empresa cedente de mão de obra, também, né, a Lei 8.212. E as contribuições objeto de subrogação e também aquelas descontadas ou retidas pelas entidades promotoras de espetáculos desportivos ou pela associação desportiva. Então, normalmente essas retidas, né, e mais a terceiros não foram prorrogadas. Então é isso, pessoal, tem que tomar cuidado, aí, ler bem o ato declaratório de 1415 e declarar adequadamente esses valores de GFIP. Ok? Obrigado.